Então agora vamos falar um pouquinho sobre os livros sapienciais ou livros poéticos. Os livros poéticos são aqueles livros que são um pouco diferentes dos outros, não contam uma história, mas são livros mais que têm uma linguagem poética, como orações, também tem um pouco da história, por exemplo, de Jó, mas não seguem a mesma linha dos outros livros que nós vimos. Nós temos Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares. Então são livros que são chamados de livros poéticos. Você vai encontrar ali canções, orações, até um pouco de romance nesses livros. Então são livros extraordinários, inspirados por Deus também, que nós encontramos muitos ensinamentos nesses livros também. Nos livros dos profetas, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações, Ezequiel, Daniel. Esses 5 livros, eles são chamados de profetas maiores porque tiveram um tempo de profecia maior. A maioria desses profetas, eles viveram nos períodos dos reis de Israel. Então você vai ver que as profecias desses profetas estavam se referindo principalmente aos reinados daquele período onde ele viveu. Ou se viveu no Reino do Norte, ou se viveu no Reino do Sul, você vai perceber dentro desses livros profecias referentes a esses reinos. Nós encontramos também nesses livros muitos ensinamentos e também profecias referentes ao futuro tanto de Israel quanto ao futuro da humanidade. Então esses livros eles tratam como principal assunto o reinado dos reis em que eles viviam, ou profecias do futuro. Então você vai encontrar livros lá na frente, eles não estão em ordem cronológica. Então você vai ver, o livro de Reis está falando sobre os reis de Israel, e você vai ver lá o livro de um profeta também falando sobre isso, e o livro está lá na frente da Bíblia. Então estão falando às vezes do mesmo assunto. Então é muito interessante que você saiba em que período aquele profeta profetizou, em que período ele viveu, para você entender o contexto da profecia daquele profeta. Por que ele estava falando daquela forma? Por que ele estava falando aquilo? Porque ele estava vivendo dentro de um contexto de um reinado corrupto, muitas vezes idólatra. Então é bom que você entenda o contexto em que esse profeta estava vivendo, para você entender a profecia dele, ou o livro que ele escreveu. Então é muito importante, quando a gente estiver estudando sobre os livros proféticos, nós vamos falar o período que ele viveu, provavelmente ele tenha vivido, tenha escrito, ou seja, qual era o contexto histórico, social daquela época em que ele estava vivendo, qual era o rei, como estava a questão espiritual da nação de Israel naquele momento, para a gente entender por que aquela profecia foi dada daquela forma. Nós muitas vezes lemos a Bíblia achando que tudo ali que está falando é para nós, né? Não tô lendo ali, tô achando que Deus está falando comigo. Não, a gente não pode entender a Bíblia dessa forma. Nós temos que entender a Bíblia dentro do contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu. Então nós temos que entender o contexto em que ela foi escrita. Ela foi escrita para alguém, dentro de um contexto, para que a gente não pegue tudo que está ali para a gente. Nós podemos pegar, sim, os princípios, os mandamentos, os ensinamentos como algo que pode servir para a nossa vida hoje. Mas nós não podemos pegar a Bíblia literalmente e trazer tudo ali para mim como se aquilo tivesse sido escrito para mim. Não, os ensinamentos, os mandamentos que são para toda a humanidade são comuns a todos nós. Mas existem palavras ali que foram escritas especificamente para aquele rei, para aquele povo, para aquele momento, não necessariamente para nós. Então, isso nós temos que saber compreender as escrituras dentro do seu contexto. Isso é uma regra básica de interpretação bíblica. Você entender o texto dentro do contexto em que ele está escrito. Nós temos o hábito, né, de abrir a Bíblia como um livro assim. Vamos ver, Deus fala comigo. Aí aponta um versículo. Essa forma de ler a Bíblia está errada.
Não estou falando que nunca Deus pode falar dessa forma. Ele pode falar, mas não é o certo. Porque aquele texto ali, ele está dentro de um contexto. É a palavra de Deus? Sim. Mas é a palavra de Deus, naquele momento ali, foi dita para alguém dentro de um contexto. Você tem que entender quem falou, por que falou, o que falou, para quem falou, e onde falou, quando falou. Você tem que entender tudo isso para que você não pegue palavras aleatórias e traga aquilo para sua vida hoje. Não, não, não. Você precisa entender o texto dentro do seu contexto. Então a Bíblia tem que ser entendida. O profeta escreveu isso em que tempo? Em que reino? Com qual propósito? Ele escreveu isso para quem? Por que ele escreveu isso? Então a gente tem que entender a Bíblia dentro do contexto em que ela foi escrita. Não simplesmente como um livro de rezas que você abre numa página qualquer e como se aquilo ali fosse para qualquer um. Não, nós temos que entender o texto dentro do seu contexto. Por isso a necessidade de estudar a Bíblia, ler e estudar a Bíblia. Todos nós temos que estudar as Escrituras. Isso não é só para teólogo ou só para pastor, não. Todo cristão tem que conhecer as Escrituras. A Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Como nós falamos no primeiro vídeo, o nosso Deus, nós só conhecemos a Deus por meio da revelação. E a revelação de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Não estou falando de uma revelação sobrenatural, de eu ter uma visão de Deus, de descer uma luz do céu. Não, a revelação de Deus é a Bíblia. Então a Bíblia é a revelação. Nós conhecemos a Deus pela revelação que Ele dá de si mesmo. Então é quando eu estudo as Escrituras é que eu conheço a Deus. Eu conheço a revelação que Ele fez dele mesmo. Não temos como conhecer Deus de outra forma. Ah, mas Deus pode aparecer para mim e pode se revelar para mim. Ele pode fazer isso, mas normalmente Ele não faz assim. Deus quer ser conhecido por meio da sua palavra, por meio de Jesus. Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Ele, através de Jesus, da palavra, que nós conhecemos a Deus. Então, não queira buscar a Deus somente para ter experiências sobrenaturais. Nós temos que conhecer a Deus pelas Escrituras, principalmente. Qualquer experiência sobrenatural que você tenha que não estiver de acordo com as Escrituras, não vem de Deus. Pode ser uma experiência maravilhosa, extraordinária, mas se ela for contra aquilo que a Bíblia fala, não vem de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Ele não pode ir contra aquilo que Ele mesmo falou. Então nós vemos muitas seitas, religiões falsas sendo criadas a partir de revelações, a partir de visões, a partir de anjos. Um anjo apareceu e me deu uma mensagem. Eu tive uma visão do céu, eu tive uma visão do inferno. Então, nós hoje seguimos a Bíblia. Qualquer pessoa, a Bíblia diz assim, Paulo falou, ainda que um anjo de luz apareça dando qualquer um outro evangelho, ou um apóstolo, ou qualquer pessoa falando um outro evangelho diferente daquele que vocês aprenderam no princípio, que seja anátema, amaldiçoado. Então, você não tem que buscar revelação de anjo, você não tem que buscar visão de nada, você tem que ler as Escrituras. Jesus disse, vocês examinam as Escrituras porque vocês buscam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então, nós conhecemos Jesus por meio das Escrituras. Não é por meio de visão, nem de anjo, nem de mensagens do além. Nós conhecemos Deus pela revelação das Escrituras. Então, se você quiser ter experiências com Deus, você precisa conhecer a palavra dele. É assim que a gente conhece a Deus. Não é só buscando experiências, é conhecendo a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece as Escrituras, você está conhecendo o autor das Escrituras, o nosso Criador. Então, eu te convido a entrar nesse
nesse conhecimento de Deus pela palavra. Não é só um conhecimento teórico, mas é um conhecimento da revelação que Deus fez de si mesmo. Então, nós falamos sobre os livros sapienciais, os livros proféticos, nós temos esses primeiros 5 livros e temos os livros dos profetas menores. Os livros dos profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Malaquias, Zacarias e Malaquias. Então, são os 12 livros dos profetas menores, que são livros menores mesmo, profecias menores, que também são profetas que profetizaram em sua maioria no período dos reis de Israel. Alguns profetizaram depois, mas a maioria também profetizou dentro desse período dos reis de Israel. Então, você precisa entender qual profeta que você está lendo, entender o contexto em que ele estava. Isso você não vai entender só lendo a Bíblia, você vai precisar pesquisar, estudar para você entender esse profeta estava falando o quê? Por que ele estava falando isso? Por causa ele estava dentro de um contexto, dentro de um reinado, o rei era assim, o rei fazia isso, a população estava fazendo isso. Então é importante que você estude para você entender o contexto e não pegar um texto fora de contexto. Então, nós falamos sobre o Antigo Testamento. Então, o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. Depois desse período, nós tivemos um período que nós chamamos o silêncio de Deus, aquele período em que Deus não envia nenhum profeta, que não temos nenhum escrito inspirado por Deus. Esse período aconteceram várias coisas em Israel. Um período de aproximadamente 400 anos. Que aconteceram muitas coisas em Israel. Depois do retorno da Babilônia, nós vimos várias mudanças no povo de Israel, na nação, na forma de culto a Deus. Muitas coisas mudaram depois do retorno da Babilônia. Então, esse período todo, nós tivemos vários impérios dominando sobre Israel. E Jesus, então, veio.